Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à minha aula. Eu, professor Guilherme De Luca, estarei contigo neste módulo para falarmos um pouco mais sobre legislação do Ministério Público da União, o famoso MPU. Sim, nós vamos estudar um ponto a ponto sobre o Ministério Público da União, obviamente, e nós vamos falar nesta aula sobre o seu perfil constitucional e também a sua autonomia. É uma aula muito importante para você que vai fazer um concurso que caia a legislação do MPU, e eu tenho certeza que eu vou desmistificar para você qualquer ponto ou qualquer dúvida que você possa ter no tocante a essa temática. Vem comigo a partir de agora que a gente vai fazer essa análise, a gente vai fazer essa compreensão que eu trago para os senhores. De antemão, vou colocar na tela para você, vou deixar aqui também o meu arroba, caso você queira me procurar, arroba prof. Guilherme no Instagram. E na rede vizinha, Guilherme ponto direito. É aquela rede da dança, sabe? Que eu não vou falar aqui para que o vídeo ele não caia o engajamento. Tem que se atentar no tocante a isso. Mas vamos lá. Para a gente começar a nossa aula falando sobre o Ministério Público, é inegável a necessidade de nós estudarmos o conceito de Ministério Público. A gente precisa entender como que funciona o Ministério Público, e a nossa Carta Magna Nacional, nossa Constituição Federal de 88, ela traz um dispositivo que é o artigo 127, basicamente, e esse artigo 127, ele faz essa análise para a gente. Lá, ele vai falar que o Ministério Público, ele tem um papel de ser uma instituição permanente, e a gente precisa entender o que é ser uma instituição permanente, qual que é o seu papel no regime democrático e nos interesses sociais e individuais indisponíveis. A gente vai entender tudo isso. Até porque o Ministério Público ele vai se preocupar com coisas que possam afetar a vida das pessoas. Nunca no interesse particular, privado. Então, por exemplo, eu tive um problema com uma companhia aérea. O Ministério Público vai me atuar? Vai me ajudar? O Ministério Público ele só ajuda se você for menor de idade ou se você for pessoa idosa. Ou seja, dentro de condições específicas. Então, essa inteligência a gente pode acompanhar logo de cara no artigo 127, que eu coloco na sua tela. O artigo 127, ele fala para nós, e é um artigo que, professor, eu tenho que decorar isso? Olha, infelizmente você tem. É um dos poucos artigos que eu falo, decore, porque principalmente a ICESP, FCC, costuma trazer esse artigo e perguntar se é certo ou errado, ou mudar uma palavra e você ter que indicar qual que é a alternativa correta. Então, para você não cair nesse problema, para você não cair nessa sistemática, basicamente, fica aqui a minha observação para você. Então, vamos lá. Para a gente começar, vamos analisar essa redação. Ele fala para nós que o Ministério Público ele é uma instituição permanente. O que significa ele ser uma instituição permanente? Significa para nós que não pode chegar um presidente da República e falar assim, vou acabar com o Ministério Público. O STF vai falar, vamos acabar com o Ministério Público. Não. Enquanto nós vivermos num regime democrático de direito, o Ministério Público ele vai se fazer presente. E automaticamente ele exerce uma função jurisdicional do Estado. Ele vai atuar para que o Estado democrático de direito ele possa funcionar de maneira adequada. Esse é um ponto muito importante que a gente tem para observar. Ele vai atuar na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, conforme eu coloco aí na sua tela. Mas a gente vai analisar esse ponto a ponto, a gente vai entender cada um desses elementos que eu coloco para você. E como eu disse, ele é um artigo que é necessário muitas vezes
a gente decorar. É um famoso artigo, tem um amigo meu que fala que é o artigo boca de prova. Eu acho essa expressão meio esdrúxula, mas eu gosto de trazer ela aqui para que a gente possa estudar, entender. E por que ele fala que ela é boca de prova? Porque é um artigo que tem uma incidência muito elevada, automaticamente. Mas a partir dessa visão, desse campo de interpretação que eu coloco para vocês, a gente desmistifica na sua tela agora. Então vamos lá. Quando eu falo para vocês que a instituição Ministério Público, ela é uma instituição, eu dividi ali em 3 partes. Instituição permanente. O que é isso quer dizer para nós? O que isso significa para a nossa interpretação ou para o nosso estudo? Quando eu falo, então, de instituição permanente, significa que ninguém pode chegar vamos acabar com o Ministério Público, vamos derrubar o Ministério Público. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, teria que ter uma alteração constitucional, teria que ter aí toda a alteração na estrutura do nosso ordenamento jurídico, e que não é o que vai acontecer. Então, por isso que a gente fala instituição permanente, que eu coloco para vocês. Ela é autônoma, ela é independente também, a gente não pode esquecer disso. A gente vai falar da autonomia dela mais para frente, mas por que nós falamos de autonomia? Porque o Ministério Público, ele não tem que abaixar a cabeça para o Poder Judiciário. Ele vai agir paralelamente. Ele não deve favores para o Poder Executivo. Por exemplo, o Presidente da República, o Governador do Estado. Não, ele não deve favores. Por isso que ele é tão importante como a gente coloca. Ele não se vincula a nenhum poder. Essa seria a grande situação. Então, quando eu falo instituição permanente, ela é permanente e independente. Independente porque ela não se vincula a ninguém. Independente porque ela está à frente automaticamente das suas funções. Olha só, se você pegar o artigo 2º da Constituição Federal, ele vai falar para nós o seguinte, é um artigo importante também para você de ler, mas eu tenho certeza que você já deve ter estudado lá em Direito Constitucional. E esse artigo 2º ele fala dos poderes da União. Ele fala que são poderes da União legislativo, executivo e judiciário. Se ele fala para nós que são poderes da União legislativo, executivo e judiciário, ele já quer deixar para nós, de uma forma clara, de uma forma evidenciada, que o Ministério Público ele não se enquadra como um 4º poder. Por que eu falo isso para você? Porque cuidado com pegadinha de prova, que o enunciado pode trazer o Ministério Público é um 4º poder junto com legislativo, executivo e judiciário. Não é. Então, lá no artigo 2º ele fala de poderes da União. Quem são poderes da União? Nós podemos falar que são poderes da União. Quem? Legislativo, executivo e judiciário. Vou colocar aqui para você, atenção. MP não é poder e MP não é ente federativo. Vou te explicar isso de uma forma bem densa para que você possa entender. Olha só, o Ministério Público também não é União, ele não é Distrito Federal, ele não é Estado, ele não é município. Mas o MP tem nos estados. Independente dele ter nos estados, ele não se enquadra como um ente federativo, tá? E o MP, ele também não é um órgão. Tanto que se você pegar lá no artigo 127, ele fala que o MP é uma instituição permanente.
Ele traz essa visão para nós. Então, só cuidado com esse ponto que eu coloco para vocês. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode falar e destacar sobre ele ser uma instituição permanente. Só que ele também é essencial à função jurisdicional do Estado. O que significa isso para nós? Ele é essencial à justiça. Mas cuidado, ser essencial à justiça não é sinônimo de exercício de jurisdição. Por quê? O Ministério Público não tem jurisdição. Quem tem jurisdição é o juiz, poder judiciário. Então, como que ele atua de forma importante nessa tangenciação de ser uma função essencial à justiça? É muito simples. Ele vai atuar como parte ou ele vai atuar como um fiscal da lei. Eu fiz um esquema para colocar na sua tela que vai facilitar. Então, o Ministério Público ele é parte quando? Quando ele for autor do processo. Vamos imaginar que ele ingressou com uma ação civil pública. Ou ele é fiscal da lei, ou seja, ele acompanha o cumprimento da lei e devido ao processo legal. Então vamos imaginar aqui quando ele ingressa numa ação de guarda, envolvendo menores. Ele está ali como fiscal da lei. Então o Ministério Público ele vai atuar nessas duas formas que eu posso colocar para vocês. Tá bom? Olha que interessante. Eu posso falar também que o Ministério Público ele não é uma instituição temporária. Ou seja, ele sempre é disponível, ele sempre se faz presente. E a atuação do Ministério Público ela não pode ser retirada de um conceito, de um contexto constitucional. O Ministério Público ele não é uma cláusula pétrea, mas nós estamos falando de uma vedação implícita. Emenda constitucional pode alterar os procedimentos ou ampliar a atuação do Ministério Público, mas suprimir função, aqui a gente tem que destacar que é ferir direitos e garantias fundamentais das pessoas. Outra coisa que eu quero que você anote no seu caderno: o Ministério Público não defende os interesses do governo. Quem vai atender aí é a advocacia pública. A finalidade do Ministério Público nada mais é que auxiliar a jurisdição, seja como parte ou seja como fiscal do cumprimento da lei. Famoso custos legis, né, que a gente pode destacar. E ele vai fazer uma atuação judicial. O Ministério Público, ele atende os interesses da sociedade e nunca de um indivíduo isolado, ou eu posso falar para você também do governo em si. Tá bom? A atuação do Ministério Público, ela pode acontecer dentro de um contexto que nós falamos de jurisdição contenciosa, jurisdição voluntária, atuação repressiva, sancionária, reparatória ou atuação preventiva. Tome nota aí no seu caderno. Quando nós falarmos dessa atuação, basicamente, a gente precisa decifrar cada um desses elementos. E quando eu falo em jurisdição contenciosa, é importante você ter em mente que quando existe um conflito de interesse envolvendo Estado, juiz, ele vai resolver o conflito aí, basicamente, substituindo a vontade das partes. Isso de jurisdição contenciosa, o juiz, ele não vai atuar para a vontade das partes, mas ele vai julgar de acordo com a lei. Aqui a gente pode falar que é uma forma tradicional de atuação do Poder Judiciário. E o Ministério Público ele pode adentrar ali como fiscal da lei ou como parte. Então, essa é a ideia que nós temos aqui de jurisdição contenciosa, que eu coloco para vocês. Mas nós também temos a ideia que nós podemos chamar aí de jurisdição, nós podemos chamar ela de jurisdição voluntária. O que significa a jurisdição voluntária que eu coloco para vocês? Aqui não existe um conflito entre as partes, mas o negócio jurídico ele precisa ser resolvido na presença de um juiz. O juiz que tem que resolver. Ou seja,
Aqui a gente chama muitas vezes da administração pública dos direitos privados. Nós temos a atuação, que eu coloco para vocês também, a atuação repressiva, sancionária e reparatória. Nesse caso, visa a recomposição ou a reparação, que a gente pode falar, de um dano, de um ilícito que pode ter acontecido. A gente sabe que isso acontece bastante, propondo as sanções. E por fim nós temos a atuação preventiva. O que é a atuação preventiva? A gente vai atacar o ilícito nas suas dimensões. A gente vai evitar a prática, evitar a continuidade, ou seja, a gente vai antecipar que aconteça a lesão. Então esses 4 elementos que eu coloco para vocês são as formas de atuação que o Ministério Público ele pode aparecer. Outra coisa que eu queria falar para você também é o seguinte: o Ministério Público ele tem algumas finalidades lá do artigo 127 que a gente pode trazer. Quais são essas finalidades? Eu vou desmistificar aqui para você. As finalidades são defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático de direito, defesa dos interesses sociais, defesa dos individuais indisponíveis. O que seria cada um desses? Quando a gente fala defesa da ordem jurídica, é muito simples o que a gente vai falar. Por que defesa da ordem jurídica? A defesa da ordem jurídica são os conjuntos de leis da Constituição Federal, as ADIs, enfim, de tudo. O Ministério Público tem que fazer essa defesa. E o Ministério Público ele vai fiscalizar se as leis elas estão sendo cumpridas, elas necessitam serem cumpridas pelos órgãos do Estado. Então o Ministério Público fica ali, de olho. Ou seja, por quê? Porque ele pode ser autor ou custos legis, ele vai estar ali analisando. Então, essa é a defesa da ordem jurídica que a gente aponta. Mas também tem a defesa do regime democrático de direito. E quando eu falo da defesa do regime democrático de direito, eu vou falar da observância dos princípios que garantem aí para nós a participação popular na conduta do país. Ou seja, em outras palavras, atua quando atos contrários à democracia são praticadas. Então, o que aconteceu lá em 8 de janeiro de 2023, né? Isso, o Ministério Público ele vai atuar para fazer a defesa dessa democracia? Não ali na linha de frente, na porradaria, né? A gente sabe disso, mas ele vai atuar para que todas as ações interventivas ou tudo aquilo que possa ser feito para proteger o Estado de Direito possa ser aplicado. Então essa que é a ideia de defesa do regime democrático de direito. Defesa dos interesses sociais, isso é muito bacana. Por quê? Porque nós estamos falando do direito que esteja presente o interesse geral da coletividade. Esse é o condão. Direitos difusos, direitos coletivos, de interesse social, pessoas indeterminadas. Isso que a gente coloca. E por fim nós temos defesa dos individuais indisponíveis. O que é a defesa dos individuais indisponíveis? Aqueles que não podem ser abdicados, que não podem ser vendidos, dispostos. São desses que a gente pode destacar também, ok? Para a gente ir fechando o nosso raciocínio, eu queria falar para vocês sobre a autonomia do Ministério Público. A autonomia do Ministério Público, ela se divide em 3 elementos. Autonomia funcional, autonomia financeira e autonomia administrativa. Ou seja, o Ministério Público, ele sempre tem que se submeter, se tem uma competência constitucional, aos ditames da lei. Então o Ministério Público ele não pode sofrer influências externas, qualquer tipo de coação. Por que eu estou falando isso? Já imaginou na hora de elaborar o orçamento, o presidente da República, Ministério Público, tu quer me ferrar, então eu vou te coagir, vou te dar pouco dinheiro, vocês vão se lascar e não vão conseguir trabalhar. Isso pode acontecer. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente fala que o Ministério Público ele é autônomo perante os poderes da República. Ele tem essa autonomia. Então, ele só pode se sujeitar, às vezes, ao controle do Poder Judiciário, se houver um excesso ou se houver qualquer abuso de poder
que seja cometido aí pelo Ministério Público. Então, olha que interessante, essa autonomia, ela não é expressa na Constituição, mas ela é uma autonomia que permite que o Ministério Público elabore propostas orçamentárias nos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, gerir, executar, aplicar recursos também é uma outra função. Ele está sujeito a fiscalização externas aí do TCU, obviamente. E agora o Executivo, ele não pode elaborar proposta para o MPU. Então só cuidado com esse tipo de situação que eu destaco para vocês. Eu espero que dessa forma você tenha gostado da nossa aula e eu te encontro aí numa próxima aula. Até mais!